Os símbolos têm por objetivo expressar uma ideia, ainda que abstrata, com o poder de nos tocar, de fazer aflorar sentimentos, de falar ao nosso consciente a verdade, fazer com que assimilemos sublimes valores nem sempre passíveis de serem explicados pela linguagem convencional dos homens. Os símbolos são universais, existindo em diferentes culturas e civilizações, mesmo separados pelo tempo e pelas distâncias geográficas, pois eles são produtos do inconsciente coletivo, ou seja, estão registrados na mente universal. Mesmo se houvesse um holocausto de proporções planetárias e toda a informação fosse integralmente perdida e as culturas aniquiladas, os homens, a partir de uma condição primitiva, iriam aos poucos recuperando todo o manancial perdido. A verdadeira base do conhecimento não consiste no que está escrito, mas sim no que está preservado no Akasha, sendo revelado paulatinamente na medida em que a humanidade vai sendo devidamente preparada para lidar com o saber. O saber de coisas ocultas sem o devido preparo ético e moral é extremamente perigoso, não só para o indivíduo como para a humanidade. A Akasha é a memória da humanidade, correspondendo ao inconsciente coletivo de Jung, ou ao fluido cósmico universal, ou ainda o hausto divino. Desta forma, os símbolos não se perdem, pois refletem todo o conhecimento do universo e a dinâmica cósmica de todos os astros, continuando como referência para o provimento da vida. Por exemplo, uma cruz continuará sendo um símbolo associado aos pontos cardinais da Terra, sendo o leste vinculado à fonte do conhecimento, pois lá o sol continuará a anunciar o início do dia, e o oeste, quando o sol se põe, a prenunciar a noite, o fim do dia, a morte de todas as coisas, mas perfazendo uma constante dança de jogo de luz e sombra. Ainda que não se dê esses nomes para designá-los, haverá alternâncias entre o início e o fim, sucessivas vezes. Mas a cruz não é somente marcações astronômicas. A linha horizontal também se associa ao plano onde se desenvolve a vida na matéria, enquanto a linha vertical é o céu descendo à terra, o espiritual orientando o material. Na hipótese do holocausto planetário, os novos habitantes que surgiriam talvez depois de milênios descobririam conceitos dos números, percebendo que tudo se inicia com 1, sendo o 2 o complemento necessário para possibilitar a criação, e como resultado do casamento de A e B, é gerado o 3, fundamentando a verdade subjacente que personifica o ato criativo, tanto do universo como da natureza. Os sobreviventes passariam a cultuar essa potência criativa como manifestação de divindades, como deuses criadores, e fundamentariam cosmovisões para entenderem o processo da Gênese. É bem provável que associariam os 3 atributos à reprodução no plano palpável dentro dos mesmos conceitos, mas atribuindo natureza material aos mesmos, sendo os 4 elementos. Alguém com inteligência superior poderia fazer as combinações entre o 1 e o 2, o 1 e o 3, o 2 com o 3 e finalmente o 1, 2 e 3. Assim teria um conceito dos 3 atributos e dos 4 elementos da matéria, que somam 7 aspectos. Mas voltemos ao nosso mundo sem suposições. A combinação do 3 com o 4 resulta em 12, e são todos arquétipos primários da manifestação, considerando o 1 como cardinal, o 2 como fixo, o 3 como mutável, e assim teremos fogo, água, ar e terra, fazendo 12 tipologias diferentes.
Pitágoras, em seu teorema, fundamenta que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ele observou, quando esteve no Egito, uma corda em que os pedreiros utilizavam nas construções para determinar o ângulo reto de 90 graus. E essa corda era dividida em 12 espaços exatamente iguais, separados por nós. O ângulo reto é fundamental no processo da edificação. Como vimos, tudo parte do Uno, que se manifesta no Trino como Pai, Espírito Santo e Filho, sendo que este trino é representado com o vértice apontado para cima e se projeta no quaternário inferior, representando o princípio da materialidade dos 4 elementos, sendo a pirâmide um exemplo da união de Deus com a sua criação material. Mas a hipotenusa, que corresponde às 5 partes, irá projetar o mundo das formas, sendo o pentagrama que representa a operação do Espírito Santo sobre os 4 elementos. A geometria do pentagrama dá origem à proporção divina ou proporção áurea, na medida em que são obtidos retângulos para os quais será aplicada uma constante de divisão em 2 segmentos, e assim sucessivamente, de maneira a projetar as formas harmônicas. Essa sequência leva o nome também de Fibonacci, em homenagem a Leonardo Fibonacci, que foi um matemático que viveu no século XII e formulou a sequência numérica que começa com 0 e 1 e é infinita, cujos números seguintes são sempre a soma dos 2 números anteriores. Ou seja, um conceito matemático para uma sequência universal que já era conhecida. Vitrúvio, arquiteto que viveu no século I a.C., utilizava também as proporções áureas, tendo estabelecido um tratado com as bases da arquitetura clássica. Leonardo da Vinci desenha o homem vitruviano, que sintetiza o ideal clássico do equilíbrio, da beleza, da harmonia e da perfeição das proporções do corpo humano. No entanto, esse conhecimento vem da antiga Babilônia, estudado por Pitágoras no final do século VI a.C., onde obteve, pelo pentagrama, as bases da proporção geométrica ideal aplicável aos aspectos físicos das coisas naturais. Cabe aqui discorrer sobre a beleza. É erroneamente dito que a beleza é subjetiva, relativizada pelos olhos de quem a vê, mas isso não é verdade, pois a beleza depende das proporções áureas, que são absolutas, sendo que quanto mais se aproxima dos padrões exatos, mais belo será. Assim, a beleza é uma verdade absoluta. Naturalmente, estamos partindo de um conceito filosófico de Platão, que faz a distinção dos universais com os particulares. Segundo Platão, os seres humanos participam do mundo físico que projeta o mundo das ideias, ainda que distorcidas. O mundo físico é dos sentidos, ou seja, onde se encontram os particulares, coisas que somente podemos perceber com os nossos recursos sensoriais. As coisas perfeitas somente podem ser encontradas no mundo das ideias, onde elas já existem e não dependem dos particulares, que são projeções distorcidas. Já Aristóteles, discípulo de Platão, contrapõe a visão da forma perfeita, afirmando que os universais dependem dos particulares, pois esses últimos são os que podem ser percebidos pelos sentidos, enquanto que os universais seriam idealizações projetadas pelo conhecimento humano. Creio que isso fez surgir o pensamento filosófico que iria redundar na abordagem cartesiana, pautada por uma visão mecanicista do mundo. Na Idade Média, no século XI, surge uma nova linha de pensamento que irá se contrapor às visões platônicas e aristotélicas, quando se introduziu o nominalismo, conceito que nega a existência de universais
atribuindo existência tão somente aos particulares, rejeitando as coisas abstratas, a conduzir ao posterior pensamento nihilista. Então, o pensamento nihilista é produto simplesmente da mente cognitiva que nega o absoluto. Os universais estão ligados à natureza superior, capaz de abstrair e realizar a grande síntese, enquanto os particulares refletem com distorção considerável, a depender da qualidade do espelho receptor da mente cognitiva, pois esta está a serviço da crítica, da análise factual, daquilo que pode ser mensurável, da condição de temperatura e pressão dentro de escalas parametrizadas. Recomendo assistir à Natureza da Mente.